abençoar, que não seja eu falando, mas o Senhor me direcionando. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Amém? Amém. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Repetindo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Amém? Eu agradeço, pode sentar, no nome de Jesus. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Que Deus possa nos abençoar, nos direcionar. E o Senhor me conduziu até esta carta. Vemos ali Paulo. Vamos decorrer todo esse restinho de capítulo 4 e todo o capítulo 5 e tirar de aproveito aquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Vemos ali que Paulo ele escreveu essa carta. É uma carta que vai orientar a igreja acerca dos que já morreram. Havia ali uma conversa ali na região de que aqueles que morreram primeiro, os crentes que morreram primeiro, eles não teriam benefícios que os outros têm, que os que estão vivos em Cristo têm. E Paulo ali ele conversa com Timóteo e com Silas, lá em Corinto, e eles ali discutindo e tudo. Timóteo traz ali saudações juntamente com Silas e fala: olha, o pessoal lá da igreja de Tessalônica, eles estão sendo os crentes de fé, estão sendo crentes retos aos caminhos do Senhor. Porém havia essa conversa de que aqueles que morreram primeiro não teriam tantos benefícios quanto aqueles que estariam vivos para a vinda do Senhor. E Paulo ele se consente e ele escreve palavras direcionando para aquela igreja. É isso que motiva Paulo a descrever lindas palavras. Vemos ali no capítulo 4, no versículo 13, Paulo dizendo o seguinte para a igreja: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Paulo instrui a igreja de Tessalônica a ficar firme, a seguir firme nos caminhos do Senhor. Aqueles que dormem, aqueles que já morreram, ceifeiros que morreram, desceram às sepulturas, eles terão um bom caminho. E Paulo instrui a igreja acima disso, o luto. Vemos ali que era uma igreja bem alicerçada, uma igreja de retidão, uma igreja de fé. Não devemos ficar voltados àqueles que partiram. Se morreram em Cristo, se morreram no Senhor, nós temos que ficar alegres, tranquilos. Por isso que dia após dia nós temos que buscar a nossa salvação, buscar a nossa retidão com o Senhor, para que quando a gente morrer, quem ficar também possa falar: não, aquele lá seguiu os caminhos do Senhor, descansa no Senhor. Era o que Paulo estava falando para essa igreja. Não vos entristeçais por conta disso. Fiquem em paz, fiquem tranquilo. Morreu no Senhor, vai ir para um bom caminho, para não se entristecer como aqueles que não têm esperança. Paulo disse isso. Não fiquem voltados a isso, para não se entristecerem como os demais que não têm esperança. Para nós, para os crentes, a morte é um passo a mais
para chegar até o Senhor. Quando a gente morrer e a gente fazer um bom serviço, o Senhor vai estar riscando lá. Irmão Valdeci, um bom ceifeiro. Irmã Bruna, um bom ceifeiro. Olha que bonito é isso. E Paulo vai falar que os que morreram no Senhor, eles vão ser acordados. Vai soprar novamente o fôlego de vida nas narinas deles. E Paulo diz: não se entristeçam. A igreja estava preocupada com aqueles que partiram. Ninguém ficará para trás naquele dia. O Senhor é extremamente justo. Por isso que nós devemos sempre buscar a nossa santidade. Por mais que nós falhamos, dia após dia, estamos sujeitos aí a inúmeros pecados, até mesmo a iniquidade. Antes mesmo, eu estava refletindo essa semana, antes mesmo da gente pecar, nós já se arrependemos. Isso para o iníquo. Eu estava vendo um padre ministrar isso. Extrema sabedoria de um padre. Jovens que iriam se confessar com ele por um pecado de pornografia. E o padre contestando ali com eles: vocês já perceberam que quando vocês estão lá no ato, antes mesmo de vocês concluírem aquele ato, vocês já estão arrependidos? Aí ele resume: o Espírito Santo, ele te ama. Mesmo que você fez aquilo, mesmo que você pecou tendo consciência, mesmo que você falhou, o Senhor, ele nos ama. E nós iremos certamente se arrepender para quem faz esses pecados de iniquidade. Outra coisa são os pecados de ira, de raiva, os pecados de desordem, de palavras chulas. Tudo isso que a gente não pode ter, estamos expostos a isso. Talvez estamos ali pressionados, aí do nada você solta uma palavra que não pode ser soltada, mas se arrependa, peça perdão, porque o Espírito Santo, ele está ali. Esses que morreram no Senhor aprenderam. Paulo aprendeu isso. Eu imagino Paulo, aquele homem centralizador e ignorante que ele era. Deus o revestiu e o moldou de tal forma que ele instrui esses povos que estavam vivendo provavelmente um luto, uma tristeza. Nós devemos se alegrar para aqueles que morreram em Cristo. Eu me peguei pensando essa semana, no decorrer da semana, eu nem costumo muito falar disso. Meu pai morreu em Cristo. Meu pai morreu numa manhã chuvosa. E por muitos e muitos anos eu fiquei pensando naquilo. Eu falei: meu Deus, hoje eu me alegro que ele não morreu no mundo, ele morreu no Senhor, ele morreu em Cristo. Naquele dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, isso daqui se cumprirá. Os que morreram primeiro no Senhor, eles serão acordados. O Senhor trará eles à vida. Por isso que nós devemos ser uma igreja que busca incessantemente a salvação. Porque é muito fácil da gente ir para o inferno. É muito fácil. Se fosse fácil para ir para o céu estaria lotado de gente. Mas é ao contrário. É o inferno que vai se fartar. Mas nós devemos ir nessa contramão. Devemos ir contra isso. Buscar a salvação do Senhor. No 14 diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Deus os trazerá de volta. Se cremos em Cristo, acreditamos que Ele morreu, ressuscitou e voltará para nos levar, Cristo virá buscar os vivos e também os que morreram nele. Busque a sua salvação. Mateus 16 diz o seguinte: porque o Filho do Homem, ele virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as tuas obras. O Senhor virá. O mundo, ele não está se esquecendo do céu, ele está se esquecendo do inferno. As pessoas estão aí cultuando um evangelho que acaricia a carne, acaricia o ego, que não leva à transformação, que não faz acepção daquilo que é errado e daquilo que é certo. É um evangelho que eu falo que vai levar muitos e muitos e muitos crentes para o inferno.
E Paulo diz aqui o seguinte: se cremos em Cristo, acreditamos que Ele morreu e que Ele ressuscitou, nós também devemos crer que Ele voltará para nos levar, cumprindo o que a Bíblia nos direciona, aquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que a Bíblia nos imputa a viver. Devemos viver assim com o Senhor, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. Se imagine refletindo no Apocalipse. O Senhor me direcionou a andarmos um pouco por Apocalipse. Nós vamos andar ainda hoje. No 15 diz o seguinte: dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha o que Paulo estava falando para aqueles homens. Lembra que eles estavam apavorados, com medo daqueles que morreram primeiro não receberem as divindades que o céu tem? Paulo fala o seguinte: fiquem tranquilos, nós não precederemos os que dormem, não iremos na frente daqueles que morreram em Cristo, nós não iremos passar na frente deles, não teremos prioridade, não teremos benefícios, não teremos um lugar mais especial do que eles. Cristo ressuscitará os que partiram em Cristo primeiro. Cristo os ressuscitará primeiro. Não se preocupe com aqueles que partiram em Cristo, se preocupe contigo. Busque a sua salvação. Eles serão acordados novamente, mas não serão acordados por qualquer pessoa, serão acordados pelo Senhor. Eu me peguei pensando nessa passagem. Eu me lembro que naquela manhã eu estava pronto para ir para a escola e eu vi o meu tio. Ele chegou de bicicleta, deu a volta e parou e falou: ô Devanir, o Jota sofreu um acidente, meu pai. Naquela hora ele já havia morrido, né? E eu pensando nessa palavra, meditando nela, meditando. E o meu coração se conforta. Por saber que naquele dia nós nos encontraremos nos ares. Busque o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Busque pela sua família, para que quando você partir, o seu filho, a sua casa, a sua família, pensar: nossa, ele partiu em Cristo, eu também quero partir, para um dia nós se encontrarmos. E para onde a gente vai depois que a gente se encontrar? No 16 diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com uma voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor descerá dos céus, Ele descerá com alarido, um grande brado, uma grande voz. No Apocalipse ele fala que ele tem voz como de trombetas, a sua voz é como uma voz de muitas águas. Descerá com voz de arcanjo. Sabe o que é essa voz de arcanjo? A autoridade suprema, acima dos governos, acima das sentenças, acima das leis, acima dos príncipes, acima das autoridades. Ele está acima de tudo. A Bíblia também fala que é como ele virá com a trombeta de Deus. Na Bíblia, se a gente for ver o som de trombeta, o que é um som de trombeta? É uma ordem, é um toque para reunir o povo, é um toque para avisar algo. Ali o Senhor, a trombeta do Senhor, a trombeta de Deus, a trombeta que Cristo descerá dos céus, ela será entoada. Ali Ele está reunindo o seu exército novamente. Ali, quando aquela trombeta tocar, Ele vai estar acordando os bons ceifeiros e ceifeiras. Eu me pego pensando muito nisso. Um homem falho, somos tão falhos, tão tortos, todos errados. Muitas das vezes deixamos uma ira guardada no nosso coração, um estresse que era fácil de responder.
O Senhor tem cura para isso. Aleluia. Tem cura para problemas. Os velhos ceifeiros ressuscitarão primeiro. Serão acordados. Eu me peguei pensando, eu quero estar nessa leva. Eu almejo estar nesse dia. Ser acordado pela trombeta do Senhor. Você imagina aquele que descerá com grande poder. As trombetas soarão. Nós servimos um Cristo que Ele entoará sons de trombetas. Aquele que é digno. Depois nós, veja que Paulo trata com eles, não se preocupem, irmãos. Eles serão acordados primeiros. O Senhor tratará com eles primeiro, serão arrebatados aos ares. E o que ele fala, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. Na onde que nós estaremos sempre com o Senhor? João diz: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que do céu descia, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra muito preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro em suas mãos para medir a cidade, e as suas portas e os seus muros. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais, um lugar perfeito. E mediu o seu muro de 140 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro, aí o Senhor começa a falar dos detalhes. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Vai utilizando a sua mente aí. Você não pode imaginar o quanto é lindo, mas vai imaginando. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo era safira, o terceiro era calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônia, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto, o 11º amestita, e as 12 portas eram as 12 pedras. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como um vidro transparente. E nela nela não vi templo, porque o seu templo era o Senhor, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
só poderão entrar aqueles que estiverem o seu nome escrito no livro da vida. Os bons ceifeiros que partiram no Senhor, e nós que partiremos, devemos correr dia após dia, para ter o nosso nome escrito nesse livro. O lugar preparado para os salvos em Cristo, as nações celestiais, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está pronta. Aí nas igrejas de hoje em dia estão se esquecendo de pregar também da Nova Jerusalém, daquele que a mediu com uma cana de ouro em suas mãos. O que nós estamos fazendo para ir para esse lugar? Como nós estamos batalhando na seara para ter o nosso nome escrito nesse livro? Eu acredito que o Senhor tem muito zelo para aquele livro. Ele não vai colocando nomes de ceifeiros ruins, não, de crentes ruins, de crentes tortos, não, crentes que tentam enganar a igreja, que fazem tudo errado, que profanam, que andam na carne, que andam tortos. O Senhor não coloca esses nesse livro. Deus sabe quem são os justos de sua casa. Deus sabe o que Ele escreve no seu livro. No 18 diz o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ali na igreja de Tessalônica, Paulo fala acerca da ressurreição, da vinda de Cristo nos levar aos ares, e ele também fala: consolai-vos uns aos outros. Nos dias de luto, nos dias difíceis, a igreja tem que se consolar. Glória a Deus. União dentro da igreja, acolhimento, restauração, consolo, oração. É isso que está faltando nas igrejas. Romanos 12:15 diz o seguinte: alegrai-vos, muito conhecido e pouco praticado, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é a igreja do Senhor, a igreja dos gentios. Assim como no tema, eu não falei o tema, em atender, o Senhor virá na glória do seu Pai para buscar a igreja. Nós somos a igreja, nós somos os crentes. No 5, capítulo 5, diz o seguinte: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. O dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Olha o que Paulo estava falando: muitos serão pegos de surpresa. Não, amanhã eu vou, né? Amanhã eu vou fazer do meu jeito mesmo. Despreparados, errantes, tortos, falhos, em caminhos errados. Você está preparado para o dia do Senhor? Eu estou preparado para o dia do Senhor? A palavra nos contesta, e essa palavra me contestou muito hoje. Em Marcos 13 diz o seguinte: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. A vida de Jesus está próxima, porque está tendo muita morte. Desde o início do mundo havia muita morte. A vida de Jesus está próxima, porque muitos pais estão matando os filhos. Desde o início do mundo havia isso. A vinda de Cristo está próxima, porque está tendo muitas atrocidades. Desde o início do mundo havia isso. Fazem achismo: a vinda de Cristo está próxima. Nós não sabemos. Pode ser daqui a pouco, igual essa luz apagou aí que a gente não esperava. Vai ser desse jeito. Vai ser assim, num abrir e piscar de olhos, como Paulo disse. Ante a última trombeta, devemos andar observantes, zelosos, olhando tudo ao nosso redor. Glória a Deus. No 3 diz o seguinte: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto,
aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A passagem diz: quando disserem a paz e segurança, ou seja, a humanidade vai chegar ao ponto de dizer que está tudo certo, está tudo bem, perderam o temor. Pessoas acostumadas com a carne se acostumam a errar, se acostumam a falhar, sensação de que estão no controle de tudo, ignoram os avisos divinos. Lhes virão repentina destruição, como as dores de uma mulher grávida. Era o que o Senhor falou, e nenhum escapará. Você imagine naquele dia, a igreja subindo e você aqui olhando: o que esse povo está tudo subindo? E eu estou aqui parado, meu Deus, o que está acontecendo? Muitos não vão nem saber o que está acontecendo. É como a parábola do semeador. Sementes em lugares errados. Plante a semente do Senhor no seu coração. Meu Deus, eu errei, me perdoa, eu quero morar na sua casa. Meu Deus, eu falhei, me perdoa, eu quero o seu perdão. Meu Deus, eu falhei como esposo, como mulher, como filho, como obreiro, como mulher da casa do Senhor. Me perdoa. Eu falhei sabendo, me perdoa, Senhor. O Espírito Santo vai te examinar. Ele vai descer no seu ser, assim como aquilo que a gente precisa. Ele vai ver se você pediu de verdade, ou se você pediu de falha. Eu errei, meu Deus. Se arrepende que Ele perdoa. Glória a Deus. Mas vós, irmãos, aí Paulo diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque tem a luz da palavra. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O crente que anda reto, ele não vai ficar surpreso naquele dia. Ele já vai saber, porque vai se cumprir algo que ele aprendeu, que ele viveu, que ele acompanhou. Vós não estáis em trevas, repetindo, para que aquele dia não sejamos surpreendidos como um ladrão. Precisamos andar nos atos do Senhor, andar nos caminhos de Deus, andar na casa do Pai. Em Mateus 13 diz algo muito forte: assim como o joio, ele é colhido e ele é queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o reino, tudo o que causa escândalo e cometem iniquidade, e os lançará na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O joio e o trigo, eles são colhidos juntos. O trigo fica, o joio esfarela. Quando colocamos o joio e o trigo para queimar, o que acontece? O trigo permanece, o joio é queimado. Será assim naquele dia. Se eu fui um crente temente, eu serei trigo, passarei no fogo e ficarei firme. Mas se eu fui um crente torto, passarei no fogo e esfarelarei, queimarei, virarei cinza. É até uma palavra difícil de se ouvir. E eu gosto desse silêncio. Eu até falei para o irmão Pedro, eu gosto quando a igreja faz silêncio. Por mais que eu goste muito, louvor, adoração, é correção do céu. Isso veio principalmente para mim na minha casa. O Senhor corrige também a igreja. Estamos acostumados com bênçãos, prodígios, glórias, e o Senhor faz isso. Mas o Senhor também nos corrige. No 5 em diante diz o seguinte: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, o mundo afora, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam,
embebedam-se à noite. E Paulo ele foi muito cirúrgico, muito direto nessas palavras. Vós sois filhos da luz e filhos do dia, os crentes, os retos, os que andam no caminho do Senhor. Andamos na luz de Cristo, a luz divina. Caminhamos em retidão, crentes despertos, sóbrios, vigilantes para a vinda de Cristo. É o que ele estava falando aqui. E os que se embebedam de noite. O que Paulo quis dizer com isso? Embriaguez noturna, cegueira espiritual, perda de controle, falta de sobriedade, entregar-se aos gozos terrenos. Paulo estava dizendo para eles: nós somos como a luz do dia, e devemos andar à luz do dia, na luz do Senhor. Devemos sempre andar nos caminhos do Senhor. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por esperança o capacete e esperança da salvação. Olha o que ele disse aqui: nós crentes, sejamos sóbrios, andar à luz da palavra. O que é essa couraça da fé? Dependência do Senhor. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar a nossa dependência. Capacete da salvação. Podemos refletir ali como uma proteção da mente e esperança de ser salvo em Cristo. Você, eu até escrevi aqui, está vestindo as armaduras que Cristo fornece para a igreja? Está vestindo esse capacete da salvação, essa couraça da fé? Ou está guerreando sem armadura? Podemos pensar nisso. A gente não tem que andar sem armadura. Você andar sem armadura, a primeira flecha que vem vai te deitar. Porque Deus não nos destinou para a ira. Estou terminando já. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Olha aqui o que Paulo diz, refletindo: não nascemos para irmos para o inferno, não nascemos para sermos condenados ao lago de fogo, mas para morar com o Senhor. Cristo, quando Ele estava ali instruindo os seus discípulos, Ele disse: se alguém quiser vir após mim, outra passagem muito falada e pouco praticada, se alguém quiser vir após mim, tome-se sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Essa vida terrena, né? Está tendo um rolê, igual os meninos falam. Está tendo uma festa mundana. Está tendo uma bagunça, por exemplo. Eu perco a minha vida terrena para ganhar a minha vida celestial. As pessoas veem você lá fora, eles não vão ver o Pedro, vai ver a igreja, vai ver o pastor, vai ouvir o pastor. E fora o seu testemunho. A gente tem que zelar por isso, principalmente em serviço. Principalmente em serviço que trabalha muitos homens e muitas moças. Devemos zelar por isso. O crente tem que ter zelo, tem que ser referência. Finalizando aqui, 5:11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Glória a Deus. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os que estão com pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes com todos. Aqui é Paulo instruindo a igreja. Glória a Deus. Regozijai-vos sempre, orar sem cessar, em tudo dar graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstei-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz
Ele nos santificará em tudo. E todo o vosso espírito, a alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que nos chama, ao qual também o fará. Aí ele fala: irmãos, orai por nós, saudais a todos os irmãos com o ósculo santo, porque o Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Aí Paulo finaliza, olha que lindo as palavras de Paulo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A melhor maneira dele terminar essa carta, a graça de Cristo, ela deve estar sempre presente conosco, admoestar os desordeiros, andar em oração, consolar, sustentar os fracos, sejar paciente, regozijai-vos, orar sempre sem cessar, em tudo dar graças ao Senhor, não desprezar as profecias que há nas igrejas, examinar tudo, guardar o bem, e o mais importante, afastar-se da aparência do mal. Eu agradeço muito essa oportunidade. Essa carta falou muito ao meu coração. A graça de nosso Senhor seja convosco. E não se esqueça, Cristo ele buscará a igreja. Esse dia vai acontecer e todos irão ver, os tortos, os retos, os bons ceifeiros, os ceifeiros ruins, mas principalmente, eu andei refletindo também, quem verá o Senhor primeiro foi aqueles que morreram nele. Morra em Cristo, siga firme, busque a salvação do Senhor, por mais difícil que seja andar em retidão. Siga os exemplos do que Paulo falou. Paulo morreu em retidão. Combati, guardei, encerrei. Paulo andou em retidão. Agradeço muito essa oportunidade. Leve essa palavra para sua casa, que o Senhor possa te abençoar imensamente. Saiba que se ficarmos firmes, naquele dia o Senhor se lembrará de nós. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E me perdoe e eu faço aí uns minutinhos. Graças a Deus. Nós cantamos nem sempre. Volta logo, Jesus. Nem me leva para casa. O céu é